você a se colocar em pé, em reverência ao Senhor Jesus, está aqui representando uma pessoa do Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor, por esse dia, o primeiro da semana, ao qual nós dedicamos a Ti, e o qual, como primícia, meu Deus, antes de irmos para compromissos, antes de nos reunirmos com familiares, com entes queridos, nós estamos aqui na Tua casa. É a nossa primícia, a primeira parte do nosso dia sendo entregue a Ti, Pai. Por isso, meu Deus, receba a nossa adoração, genuína e sincera, mesmo diante da nossa natureza inclinada para o mal, mas ainda assim o Teu poder se aperfeiçoa justamente em nossa fraqueza, quando somos vulneráveis, aí entendemos a nossa total dependência de Ti, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você puder aplaudir o mais forte a Ele, hoje.
saúde mental, de prevenção ao suicídio. E ontem eu recebi uma notícia de um pastor assembleiano. Não sei se alguém acompanhou essa notícia também. No dia de ontem, um pastor assembleiano, que era pregador itinerante, dentro de um hotel, e tirou sua própria vida. Então, isso é muito triste. Nós estamos falando justamente sobre isso. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e essa pessoa aparentemente tem uma imagem e nós costumamos julgar por aquilo que vemos, mas não sabemos o que passa no interior dessa pessoa. E o objetivo desta série é justamente, mediante a palavra de Deus, despertar em você que você não está sozinho, que você não somente tem a Deus, mas você tem os seus iguais. Nós estamos aqui, a igreja é essa rede de apoio a qual você pode contar. Então não sofra sozinho. Falamos já na quarta-feira, no domingo passado, em cultos passados, de que você pedir ajuda não é um ato de humilhação, pelo contrário, é um ato de coragem e um ato de uma pessoa que realmente se torna madura, porque quando nós entendemos o quão vulneráveis nós somos, isso gera maturidade em nós, e pedir ajuda não é vergonha para ninguém. E hoje eu quero falar, como nós estamos falando, que para nós mantermos a nossa saúde mental em dia, para termos a nossa mente saudável, consequentemente, nós precisamos prestar atenção nas nossas relações. Como é que são as qualidades das nossas relações? Não somente as nossas relações amorosas, por exemplo, quem é casado de marido com mulher, de esposa para marido, não é de pai para filho somente, de filho para pai, mas todas as relações, no âmbito profissional, no âmbito da igreja. Então nós precisamos entender que as nossas relações o que vão ditar de que forma nós poderemos cuidar da nossa mente. E hoje eu quero falar sobre cura de uma alma envenenada. Eu, graças a Deus, nunca tive isso dentro de casa. Eu tenho 2 gatas, mas nós moramos em apartamento, então é difícil acontecer isso. Mas eu conheço amigos que tiveram gatinhos envenenados. Alguém já teve algum gatinho que foi envenenado por uma pessoa maldosa? O Jean, a Elaine, mais alguém teve? A Eliana, uma cachorrinha. Gente, que triste isso. Então, quando um animal ele é envenenado, a gente tem que correr para que esse veneno seja neutralizado o mais rápido possível, para que esse pet não venha ao óbito. Mas nós estamos falando de alma, e a alma é nada mais nada menos do que a nossa consciência, porque os nossos pensamentos, à medida que nós trazemos para os nossos pensamentos um turbilhão de sensações, essas sensações elas vão de uma certa forma penetrar em nossa alma e fazer com que a gente comece a desenvolver outras reações. E algumas dessas reações é a introspecção, é a pessoa se fechar, é a pessoa se voltar para si, ela formar o seu universo particular. Então, hoje eu quero falar sobre como curar uma alma envenenada. Por quê? Porque da mesma forma que uma cobra pode lhe picar, da mesma forma que hoje nós estamos vivendo ali uma epidemia de escorpiões. Então, eu acredito que aqui muitos já mataram um escorpião na sua casa, e o escorpião, se você não matar e não souber a espécie, você também não sabe qual é o antídoto para você neutralizar o veneno. E a nossa alma, muitas vezes, ela acaba sendo envenenada. Só que o veneno, ele vai se destilando, ele vai penetrando, ele vai se movendo, e ele vai corroendo aos poucos a nossa alma, o que pode fazer com que a nossa saúde mental seja afetada. Então hoje eu quero falar sobre cura de alma envenenada, que é relacionado às nossas relações.
Então eu leio Levítico capítulo 19, eu leio apenas o verso de número 18, que diz assim: não procurem vingança. Levítico 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Pai, fala conosco nesta manhã em nome de Jesus. Amém. É triste vermos nos dias de hoje a quantidade de corações endurecidos, petrificados. Isso é uma realidade. Se você falar para mim que não, a gente vê que hoje o ser humano está cada dia mais endurecendo o seu coração. E nos últimos anos, nós começamos ainda, trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, a gente já vive uma instabilidade política, e isso foi piorando de um tempo para cá. O que mais me assusta é que hoje em dia, tudo isso é público. Tudo isso é público. Porque as pessoas vão até as suas redes sociais, e elas destilam esse ódio, esse ressentimento, que são consequências da maldade que há no ser humano. Então vamos lembrar, todos nós temos inclinação para o mal. Jesus, ele disse: não há um bom sequer, somente Deus. Então todos nós reagimos de forma, Regina, instintiva. Às vezes a gente lê o texto quando Jesus nos ensina: se alguém bater na sua face, ofereça outra. Mas é difícil você colocar em prática esse exercício, porque nós vivemos e nós acostumamos, em virtude da nossa natureza inclinada para o mal, a vivermos de acordo com a lei do toma lá da cá. Então outra coisa que me preocupa é o número de pessoas que se dizem cristãs, que frequentam uma igreja como essa, mas que estão surfando nessa onda. Ora você lê postagens de que Jesus te ama, e outra hora no mesmo perfil você vê uma postagem ofensiva, pejorativa, simplesmente pelo fato da pessoa não ter a mesma opinião, ou a mesma preferência política, ou a mesma preferência religiosa, ou a mesma opção sexual, enfim. Agora, essa maldade, que é a condição do malvado, maldade é a condição do malvado, ela tem uma explicação. Porque esse mandamento de amor ao próximo, por que ele está ligado ao rancor e à vingança? Os rabinos judaicos, eles vão dizer que o entendimento disso aqui é o seguinte: não guarde rancor e nem pratique a vingança, porque o seu próximo é você mesmo. Nós não falamos sobre isso no domingo passado, no culto de Santa Ceia, de que quando Deus, ele faz Eva sim está diante de Adão, ela não está debaixo de Adão. Debaixo de Adão, aos animais, a quem ele domina, classifica, nomeia, ou seja, dar nome implica exercer domínio. Então ele domina sobre os animais, que é o cumprimento de Gênesis 1. Mas tem alguém acima dele, Deus, a quem ele reporta, a quem ele depende da sua existência, mas não tem ninguém diante dele. Por isso que, antes disso, Deus ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então Eva não está debaixo do homem, mas está diante dele. Então, todos nós somos iguais, e é isso que os rabinos trazem como interpretação. Agora, para você entender o que eu estou falando, imagine que você está descascando uma batata. Você está descascando a batata, eu sou canhoto, por exemplo, então eu estou usando minha mão esquerda, aí eu estou descascando a batata, Ruth, daqui a pouco a faca escorrega, a batata cai e eu corto a minha mão. Agora imagine só, se eu pego a faca e para revidar começo a mutilar a minha mão. Está certo isso? Alguém faria isso? Não, porque eu estou ferindo a mim mesmo. Então, essa concepção dos rabinos não quer dizer somente isso. Eles vão dizer que você e o seu próximo são iguais. Aquilo que está no coração do seu próximo também está no seu coração. Há maldade nele, mas também há maldade em mim. Nós não somos apenas a mesma pessoa, mas comungamos de uma mesma condição humana, e a capacidade que ele tem de fazer o mal contra mim é a mesma que eu tenho de fazer o mal para outra pessoa.
Daí se constrói essa trama que percorre por várias páginas da Bíblia. Que trama, pastor? O fazer o mal, o rancor, o impulso de vingança, mais a experiência extraordinária do perdão. Então, a Bíblia, ela vai falar muito sobre isso, sobre a maldade do homem, sobre o sentimento consequente da maldade, o rancor, o impulso de vingança, mas ao mesmo tempo a experiência extraordinária do perdão. E uma das histórias que melhor ilustra essa dinâmica é a história de José e os seus irmãos no Egito. Então, só para a gente refrescar um pouco a memória, José, ele é filho de Jacó, que era apaixonado por Raquel, mas a poligamia era permitida naquele período. Jacó tinha outras mulheres, mas Raquel era quem ele era apaixonado. E com essas esposas ele teve vários filhos, mas com Raquel ele teve 2. O primogênito, José, que era o mais velho do relacionamento dele com Raquel, e o mais novo, que era Benjamim. E por isso ele era o seu filho predileto, e a Bíblia nos diz isso. E o pai deixava muito claro para os outros filhos que José era o seu xodó. E José falava: eu sonhei com vocês, que todos vocês ficavam ajoelhados e me servindo, me exaltando, e não só vocês, mas o papai também. E isso criou uma rivalidade, uma hostilidade, um ressentimento, um ciúme, e por isso os seus irmãos decidem matar José. Mas eles retrocedem o plano de matar José e o vendem como escravo para o Egito. Daí todos sabem o que acontece, os percalços pelos quais José passou, até parar numa prisão e lá interpretar o sonho, que tempos depois o leva até a presença de Faraó, que o coloca como governador do Egito. Então, nessa interpretação do sonho do Faraó da época, José, ele consegue decifrar que o sonho de Faraó dizia o seguinte: haverá 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então, com essa informação, o Egito estoca alimentos. E como o Egito tinha uma informação privilegiada dos demais reinados ao entorno, eles tinham alimento para vender. Então, quando houve ocasião, o período de escassez, de seca, de fome, os outros reinos, as outras pessoas, os outros povos, eles são obrigados a buscarem alimento aonde? No Egito. Eles saem de suas casas. E a fome também chega à família de José, que vão para o Egito em busca de alimento, e lá se deparam com José. E lá eles suplicam por comida, por ajuda, e agora José está aqui parado, e olhando para os seus irmãos, e tem diante de si a possibilidade da vingança. Mas a vingança é um negócio feio. Eu cresci dentro de uma igreja evangélica, desde quando eu me converti. Cresci, eu digo, na minha peregrinação espiritual, porque eu cheguei na igreja com 20 e poucos anos. Mas eu no começo eu ouvia muito uma frase. Por isso que algumas canções, desde que eu me tornei pastor, eu nunca deixei departamento de louvor cantar esse tipo de canção. Por exemplo, Sabor de Mel. Minha vitória tem sabor de mel. Então, dá uma conotação de rivalidade, de vingança, de tipo, vocês que viram minha queda, agora vocês vão me aplaudir. Dá uma conotação de superioridade, sabe? Então, não é esse sentimento. Esse sentimento é um sentimento de, não da pessoa crescer por si só, de entender uma evolução espiritual, mas a pessoa, ela parece que ela tem o sentimento de querer destilar esse ódio, mas não porque ela vê uma transformação interna que vem pelas mãos de Deus, mas porque ela quer mostrar para os outros que ela é capaz. Então, se eu perguntar, quem já se vingou de alguém? Você levantaria a sua mão? Se eu perguntasse, quem já se vingou de alguém? Você levantaria a sua mão? Eu não levantaria, porque é constrangedor. E se eu lhe perguntasse, quem tem orgulho de ter se vingado de alguém? Porque vingança é uma palavra muito feia, e por isso que a gente não chama de vingança. Mas a gente às vezes, a gente tenta enfeitar a vingança e a gente chama de justiça.
para tentar dar uma amenizada, uma disfarçada no sentimento que sabemos que é muito feio. E José está ali com seus irmãos, e ele deve ter sido visitado por esse sentimento. O texto não diz, mas eu estou pressupondo que talvez lá no fundo ele tenha sido visitado por esse sentimento. Agora é a hora de pagar o mal que fizeram contra mim, agora é a hora da justiça. E ele também poderia dizer, agora está se cumprindo uma profecia, e isso se cumpre uma profecia de Deus na minha vida, porque Deus os trouxe para mim, e Ele me trouxe a vitória, e agora Ele coloca os inimigos debaixo dos meus pés. Mas não é isso que acontece. José não age dessa forma. Há um rabino norte-americano chamado Harold Kushner. Ele, no livro Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, eu recomendo para que você leia, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, ele vai dizer que José não optou pela vingança por 3 motivos. Primeiro deles, repita comigo: José não se vingou para não se nivelar ao mal que foi feito contra ele. Olha só que interessante. Então, repetindo, José não se vingou para não se nivelar ao mal que foi feito contra ele. José não quis se tornar igual aos que lhe fizeram mal. O maior mal que o malvado pode fazer contra mim é me transformar num malvado igual a ele. E José está diante de seus irmãos e diz: eles agiram mal contra mim, mas não vou praticar o mal, não quero descer a esse nível de maldade. Sabe por quê? Porque quando temos um impulso de maldade e damos vazão a isso, o mal se instala em nós. A gente começa a ter o caráter mexido e começamos a nos tornar maldosos. E esse mal contamina o nosso coração, e não praticamos o mal somente para aquelas que nos fizeram o mal, mas a gente começa também a praticar com todos. Isso vai dominando o nosso coração e vamos suspeitar mal de todo mundo. A questão não é o malvado que agiu contra mim, mas sim o mal que há em mim. Por isso que na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração passiva, que não sofre ação. Então todo mundo quando, vamos fazer uma oração, então é normal isso no Brasil, né? Às vezes todo mundo está passando por um aperto, às vezes tem um ente querido no hospital, vamos fazer uma oração, o pessoal dá as mãos e Pai Nosso, não vai resolver nada. Pai Nosso não é um recital que vai abrir um portal no sobrenatural e vai fazer com que anjos venham ao seu favor. Não, o Pai Nosso é um modelo de como agir. Então ele ensina uma oração, que é sim, a oratória mais ação. Você tem que agir. Ela não é passiva, ela é ativa. Então ele nos ensina a invocar o nome de Deus na terra. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas lá no final, quando ele diz, mas livra-nos do mal, algumas pessoas acham que é para nos livrar do acidente, para nos livrar das doenças, para nos livrar dos criminosos, para nos livrar da traição. Não é esse tipo de livra-nos do mal. O livra-nos do mal é o mal que há em nós, que eu não permita ser contaminado pela maldade a ponto de me tornar um malvado. Então, a questão não é o malvado que agiu contra mim, eu repito, mas sim o mal que há em mim. E eu começo a me relacionar de forma competitiva, em desenvolver meus mecanismos de defesa. O mal que há em mim eu pressuponha que há no outro, e a gente joga esse jogo de maldade. Agora fica clara a nossa introdução. Há muita gente ferida, principalmente em nosso meio, e gente destilando maldade. Então quando José diz que não vai pagar o mal como o mal, ele diz, eu não vou me tornar um malvado. Segundo motivo pelo qual, segundo Kushner, ele diz no seu livro, por que José ele não opta em se vingar dos seus irmãos, repitam comigo, entre praticar a vingança e ter uma família, José preferiu ter uma família. José preferiu pessoas. Quando a gente paga o mal com o mal,
a gente tem uma falsa sensação que está equilibrando a qualidade das relações. Mas quando fazemos o mal contra alguém, por mais que a nossa consciência tenta nos convencer que fazer o mal parece justo, na verdade nós estamos empurrando as pessoas para longe de nós. Enquanto fazemos isso, estamos nos jogando para a solidão, porque é nesse lugar que vive quem age assim. Eu acredito que na sua vida não é diferente da minha. Nós vivemos no mesmo mundo que jaz o maligno, em que ele é influenciado constantemente pelo mal. Mas da mesma forma que nós temos a natureza inclinada para o mal, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, também conseguimos manifestar a bondade de Deus através dos frutos do Espírito Santo. E em determinados momentos, pastora Fátima, Reinaldo, não é que nós somos bobos, que nós deixamos as pessoas passarem por cima de nós. O cristão tem que ter uma frase. O cristão precisa entender: entre ter paz e ter razão é melhor ter paz. Para que arrumar briga? Para que arrumar treta? Para que distanciar as pessoas? Para que guerra? Então, muitas das vezes nós temos que relevar muitas coisas, até mesmo algumas coisas que nos afrontam, algumas coisas que mexem com aquilo que temos, porque nós precisamos entender que não é esse o propósito. Como que eu vou levar para o caixão, talvez, uma rusga que eu tive com um familiar, com um amigo, com uma pessoa, com um filho? Não sei. Nós não podemos fazer isso. As crianças, quando elas brigam, daqui a pouco elas estão brincando de novo. Por isso que Jesus lhe diz que nós devemos ser como as crianças, porque criança tem uma qualidade, porque até uma determinada idade elas ainda não manifestam a maldade, porque elas têm uma qualidade. Alguém consegue dizer qual é? Isso, Miriam, a inocência. A inocência. Agora, quantos pais, às vezes, as crianças brincam, aí um mete a mão no outro, aí sai aquela treta, mas daqui a pouco eles estão brigando de novo, mas os pais vão intervir, e daqui a pouco os pais brigam e não se falam mais, e as crianças já acertaram tudo. Então, tem gente que prefere ter razão do que ser feliz, prefere a vingança do que a comunhão. Isso não faz parte do corpo de Cristo. Terceiro e último motivo, repitam comigo: porque José não queria ser definido pelo mal que foi feito contra ele no passado. Ele queria se ver livre desse fantasma que o aprisionava. Então, quando guardamos rancor e alimentamos o desejo de vingança, a gente fica esperando um pedido de reparação, um pedido de ressarcimento, um pedido de perdão. E quando nós não temos isso, a gente quer que o outro se ferre. E quando estamos assim, vivemos numa condição de prisão, de algo que aconteceu no passado e não conseguimos nos libertar disso. Daí o perdão é o bem que você faz a você mesmo, mas não cura a pessoa que fez o mal a você, mas o perdão cura você, porque você abre mão da expectativa de ser ressarcido, de ser restituído, ou de ver que aconteceu o mal contra a pessoa e se liberta dessa prisão. Então, olha que interessante, a Bíblia, ela não manda você pedir perdão. Eu vou repetir, a Bíblia, ela não manda você pedir perdão. Agora, pergunte para mim: não, pastor? Não, pastor. Não. Sabe o que ela manda? Você perdoar. Ela não nos manda pedir perdão, ela nos ensina a perdoar. É lógico que o perdão é um processo. Eu já expliquei várias vezes que o perdão, ele não acontece do dia para a noite. Mas o perdão, ele só vai
acontecer 100% se nós pedirmos para que Deus nos ajude. E como que é esse processo? Esse processo é a pessoa que fez o mal contra nós, a gente na realidade, a gente começa até a orar para que essa pessoa morra. É ou não é? Mas daí você começa a orar para Deus trabalhar, para que você libere o perdão. Aí daqui a pouco você já não ora mais para que Deus mate essa pessoa. Você ora para que essa pessoa tenha uma doença, que ela sofra com essa doença, mas que ela não morra. Aí você continua orando para trabalhar o perdão, e aí daqui a pouco você não ora mais para que Deus dê uma doença para essa pessoa. Aí daqui a pouco você ora para que essa pessoa ela sofra só um pouquinho mesmo. Aí você continua orando. Daqui a pouco você não quer que essa pessoa ela sofra um pouquinho. Daqui a pouco você quer que essa pessoa seja abençoada. Então, olha o processo. O perdão é um processo. E quem fez o mal para você, que você guarda tanto rancor, que você dorme pensando nela, alimentando esse sentimento de remorso, acorda pensando nisso, essa pessoa que fez o mal já está em outra vibe, e você ainda vive com ela presa em sua mente. Então a sua vida não vai para frente, porque é o fantasma dessa pessoa que te aprisiona. O apóstolo Paulo nos ensina a carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 17, ele diz assim, Romanos 12, 17: não retribuam, NVI, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o... Repitam comigo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não pratique vingança. Deus é que é o justo juiz. Mas no fundo do meu coração, a pessoa faz mal a mim e eu tenho vontade de socar ela. Essa é a realidade. Mas agora não é comigo, é com Deus. Soa como uma ameaça, é quase que uma maldição. E se isso é verdade, acabei de me tornar um malvado, acabei de usar Deus para fazer a maldade que eu quero fazer. Aí a gente tem que lembrar quem é esse Deus. Não é um Deus que vai lutar por você e vai matar essa pessoa. Não, a gente precisa lembrar que esse é o Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. E quem é o Filho de Deus? Ele é o príncipe da paz. Ele não é o príncipe da guerra. Ele é o príncipe da paz. Então, entregar nas mãos de Deus é abrir mão do controle da vida do outro. E você se libertar e não continuar sendo uma pessoa definida pelo mal que sofreu no passado. E uma das coisas mais difíceis em perdoar é: vai ficar por isso mesmo? Você já fez essa pergunta? Pessoas que fazem o mal para você, você sempre diz assim: vai ficar por isso mesmo? Se eu perdoar, tenho que voltar a ser um amigo? Uma coisa, outra coisa. Aí vai depender de quem vai receber. Você perdoa e abre os braços. Eu quero gente comigo, eu quero pessoas, eu quero paz com todo mundo, mas depende do todo mundo. Se vai querer ter paz com a gente, mas eu estou comprometido. Uma coisa, por exemplo, a pessoa que é traída, eu vou citar um exemplo dentro de um relacionamento conjugal. A pessoa ela é traída. Você não é obrigado a ficar com a pessoa.
Mas a pessoa que traiu, você tem que perdoar. Mas você não é obrigado a ficar com ela. Então, a gente precisa entender o seguinte: eu não quero continuar nessa prisão, eu quero ser uma pessoa pelo bem que eu posso fazer hoje, inclusive aqueles que me fizeram o mal. E José fez essa opção, Francisco. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 50, verso 19. No dia em que os irmãos e a família de José chega até o Egito para buscar alimento, olha o texto que diz: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aleluia. Há um filósofo que diz que todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Um pessimista, ele sempre vai ter críticas. Isso mesmo, sem vergonha. Mas quando você sai deste ângulo, o otimista, ele consegue ver o bem em tudo. Essa é a diferença, Pedro e Mara, dos que foram Andréia e Ailton e Terezinha, alcançados pela graça de Deus, transformados pelo poder do Santo Espírito de Deus, de ver o bem aonde há o mal. Isso que nos faz diferente de todas as pessoas, porque nós não enxergamos com os olhos da maldade, mas nós conseguimos ver o bem dentro daquilo. E foi assim que José, ele mostrou para os seus irmãos: se vocês não tivessem, o que José está querendo dizer? Se vocês não tivessem tramado isso contra mim, eu não ia ter interpretado o sonho de Faraó, e a fome viria, e talvez nós morreríamos de fome. Mas Deus transformou o mal em bem. Então nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos que entender isso. Verso 21, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E isso os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Que coisa maravilhosa é descansar, porque o mal bateu em mim, mas ele não venceu. E faça de mim uma pessoa que as pessoas escolham ter ao lado delas. Quando a gente faz o que Deus faz, é como se nós fôssemos ao coração de Deus. E quando isso acontece, é como se o coração de Deus viesse até você. Eu vou repetir, olha que lindo isso. Quando a gente faz o que Deus faz, é como se nós fôssemos ao coração de Deus, e quando isso acontece, é como se o coração de Deus viesse até você. Então, nós precisamos curar a nossa alma envenenada. Pastor, não consigo. Ainda dói quando eu penso naquela pessoa. O mal que ela me fez, me passou para trás por causa de uma herança, me deixou na rua da amargura, me deixou na pobreza, me deixou na vergonha. Então eu faço um convite para você nessa manhã. Comece a orar para Deus. Ore para Deus, para que te liberte desse sentimento. E não é somente hoje, numa oração, que Deus vai te livrar. Não. Porque, quando uma ferida, ela começa a se alastrar na pele de uma pessoa, se você não tem que colocar a mão, se você, quem é cuidadora aqui, sabe do que eu estou falando, né, pastora Fátima? Às vezes, pessoas que ficam ali há muito tempo, né, Eliana, deitada, começa a necrosar a pele, aí começa, algumas feridas começam a abrir, e você vai deixar, às vezes você tem que fazer o quê? Você tem que limpar, tem que colocar a mão na ferida. E vamos ser sinceros, embrulha o estômago, não embrulha? Vamos usar a palavra correta? Dá nojo, não dá? Mas tem que mexer. Então talvez algumas feridas dentro de cada um de nós, lá na alma, que se a gente não mexer, nós não vamos cicatrizar.
E não é numa oração. Não é assim. Mas é sempre na oração, um dia após o outro. Até quando, pastor? Até quando aquilo não fizer mais não esboçar nenhuma sensação. Quando você começar a lembrar e falar, puxa vida, e olhar para aquilo e falar, nossa, é um pesadelo. Hoje quando eu lembro, mas não é uma piada, né? Virou uma comédia, olha que coisa. A vida da gente é assim. Então, se existem pessoas feridas neste domingo, Deus quer sarar essa sua dor que não cicatriza. E hoje Jesus vai estancar esse corte na sua alma e vai te libertar desta prisão. Então, tudo aquilo que te fizeram no passado, Deus faz algo novo em sua vida. Porque algo novo, tudo se renova. Mas há muita gente aqui que precisa se perdoar. O que aconteceu não volta atrás. Se você estiver disposto ou disposta a reparar, repare. E peça perdão a si mesmo. Porque Deus já te perdoou. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ah, meu Senhor, Deus amado, Deus querido, obrigado pelo Senhor se fazer presente em nossas vidas, pelo Senhor se fazer presente neste lugar, e mediante a Tua palavra, o Senhor nos lavar, o Senhor nos purificar de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, de tudo aquilo que nos arrasta para a maldade, para a nossa depravação moral, para a nossa inclinação para a maldade. Ah, meu Senhor, que o Teu Santo Espírito venha tocar nesses corações, que talvez essas feridas que continuam aumentando, que o Senhor possa nesse momento fazer com que esse processo de cicatrização comece hoje, para que haja liberação de perdão e para que vergonhas, traumas, tudo que aconteceu no passado não venha à tona para tentar nos destruir. Meu Pai, que tudo que também fizeram de mal contra nós não sirva de impulso para tratarmos os outros, porque hoje o Senhor nos transformou, o Senhor nos deu uma nova condição de vida, e é por isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a amar quem está ao nosso lado, e que esse perdão que comece em primeiro lugar de mim para mim mesmo, que nós possamos praticar com as pessoas que estão ao nosso lado, que a Tua bondade, Pai, reflita em nossas vidas, para que o mal nesta terra seja ofuscado, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus.